Olá, meus amores, estamos com mais um podcast Empreendedoras. E hoje eu convidei uma maravilhosa, uma empreendedora maravilhosa para participar com a gente, que ela se chama Kika Alves. Muito obrigada por ter topado para participar do nosso podcast, tá bom? Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Vamos lá. Eu vou começar logo com a curiosidade de muitos, né? Sobre o Kika Fest. Como surgiu o Kika Fest? Em que momento, né, da tua vida, no caso? Em que momento da minha vida, né? Isso. É fácil dizer isso. A Kika Fest, ela se iniciou com a necessidade de trabalho, de me reinventar. Por quê? Porque eu vim de uma separação, né? E logo após essa separação, eu precisava realmente trabalhar, me reinventar. E eu já fazia isso antes, né? Sim. Eu já tinha empreendido, mas quando eu estava casada, o período que eu estava casada, eu estagnei, eu não empreendi. Mas agora sim, depois da separação, eu precisara trabalhar. Então, eu pensei rapidamente, meu Deus, eu preciso de uma logomarca, né? Era com que eu trabalhava Sim. antes. Só que meu computador não funcionava, nada dava certo para mim. Meu E Deus. eu conheci uma pessoa, dona de uma gráfica. É Gráfica Mais, é até parceria da gente lá Sim. da Somos Mais, juntas somos mais fortes. Eu cheguei até ela e pedi para eu sentar alguns minutos e produzir essa logomarca. E aconteceu, eu fiz rapidamente. E eu pensei, Kika, meu apelido, Fest de festa, e Brasil, o Sim. país que eu moro. Porque eu não sabia o que eu ia empreender. Então eu deixei vago o nome, entendeu? Eu É. deixei possibilidades na logomarca. Que aí tu poderia vender qualquer coisa, no caso de Sim, lanche. exatamente. Roupas. Eu comecei a colocar roupa no carro para vender. Depois eu comecei a vender pizzas. Nossa, que legal. Depois eu peguei, imprimi um banner grande, coloquei na porta de casa. Eu não tinha dinheiro para investir, Sim. porque tem pessoas que começam, né? Já tem aquele valor, eu tenho 10 mil e vou investir, Sim. né? E montar um negócio. Eu não tinha. Eu fui fazendo um trabalho de formiguinha, né? Com o que tu tinha. Com o que eu tinha. Exatamente. Eu costumo dizer que a Kika Fest Brasil, ela é muito grande dentro de mim, mas ela realmente tem crescido porque Realmente. foi no momento que eu pedi um norte para Deus, mas eu vou chegar lá. Então, como eu estava falando, eu coloquei esse banner em algumas cadeiras, fui fazendo coxinha, pizza, pastel, e tudo foi se vendendo, cachorro quente Cachorro também. quente. Só que o cachorro quente ainda não tinha, né, especializado ele como ele é de hoje, Para né? ser Começou a famoso. vender, 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 é certo. O que eu posso te falar sobre isso? Estava indo tudo bem, certo? E eu precisava de mais dinheiro. Por quê? Porque eu tive um diagnóstico difícil, né? Recebi um diagnóstico de câncer de mama e eu precisava me recolher. Eu fiquei arrasada com esse diagnóstico, só que assim, eu não me desesperei. Eu precisei me recolher. Eu senti que eu precisava me recolher para me sondar o que eu podia fazer. E eu pedi a Deus. Sim. Eu passei vários dias estudando sobre o meu caso, sobre câncer de mama, a possibilidade de como trabalhar com o produto. E eu pensei, meu Deus, eu sempre fui a louca do cachorro quente. Eu sempre comi cachorro quente em São Luís todo. Eu sei o que, que as pessoas gostam no cachorro quente, entendeu? Realmente. Então eu coloquei e fui aprimorando maionese, pão. E eu não vou contar meus segredos, É, né? não vai Mas revelar, pelo amor assim, de Deus. gente, deu certo. Deu muito certo. Então eu mudei o contexto de Kika Fest Brasil e Kika Fest Brasil e coloquei o slogan Loucos por Cachorro Quente. Foi onde virou a Kika Fest Brasil, Louco. Loucos por Cachorro Quente. E eu comecei a me reinventar, né? E comecei a vender bastante. E hoje eu vendo bastante, graças a Deus, todos os dias. Eu tenho, não é sobre só me conhecer, não é sobre a visibilidade, é sobre ter clientes todos Todos os os dias. dias. Todos os dias eu tenho clientes. Todo dia entra cliente. E lá onde eu moro, o acesso é difícil. Um pouco difícil porque não tem movimento. Mas eu busquei isso.
eu fui buscar isso, entendeu? Realmente. Então foi assim que surgiu a Kika Fest Brasil. Loucos por cachorro quente. Vou até contar aqui um fato, né, que aconteceu comigo sobre a Kika, né? Não foi nem sobre a Kika, foi sobre os cachorro-quente dela. A gente foi para um evento no dia 10 de março, agora desse mês. E aí, chegando lá, uma mulher chegou com uma sacolona cheia de cachorro-quente. Eu não sabia, não conhecia. E eu vi todas as mulheres saindo correndo, correndo mesmo, pra cima do saco pra pegar. Quando eu converso demais, né? Aí quando eu cheguei lá, não tinha mais nenhum. E todo mundo falando, é o melhor cachorro-quente, é o melhor cachorro-quente, tu tem que provar. Porque até a batata, né, diz que é especial. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que provar esse cachorro-quente. Eu tenho 15 clientes, talvez 16, que diziam que não gostavam de cachorro-quente. Kika, eu não gostava de cachorro-quente. Eu tô te falando, eu não comia cachorro-quente. Aí chama fulano, olha, fulano, eu comia cachorro-quente e agora eu como o teu cachorro-quente. Eu vinha no Uber, né? Uma história curiosa. Eu vinha no Uber, aí ele vinha conversando comigo, né? Me elogiando. Aí eu falei assim, olha, eu trabalho com fast food de cachorro-quente, porque eu gosto de ser chamada assim, entendeu? Eu não gosto de, porque tu tem uma lanchonete. Eu chamo de Kika Fest Brasil. Assim, que é uma coisa muito minha, assim, muito autoral minha, assim, sabe? Que eu estou desenvolvendo ainda. Eu tenho algumas paradas por conta do diagnóstico, né? Porque, assim, tem o tratamento, e eu não tenho aquela autonomia de crescer logo, mas eu estou tendo paciência. Exatamente. E Deus tem me dado toda a paciência, todo o norte que eu pedi, né? Voltando um pouquinho no assunto de antes, que eu pedi o norte para Deus, que eu falo assim, meu Deus, eu quero pessoas. Eu quero pessoas que somem comigo. No caso, se você está aqui, foi Deus que te mandou. Sim. Eu não tenho dúvida nenhuma. Não é uma falácia qualquer, entendeu? Não é uma falácia para, tipo, dizer assim, olha só, querer sensacionalizar. Não. Eu sinto isso, eu me sinto alegre. Eu não me sinto importante, eu me sinto feliz. Porque um diagnóstico como esse, que é o de câncer de mama, acontece que várias pessoas se afastam. É incrível, eu não cria nisso. Mas aconteceu comigo, eu fiquei muito triste. E se trata sobre pessoas. Sim. Mas só que Deus, ele traz outras pessoas. E essas pessoas vêm somar contigo. E eu pedi, meu Deus, eu quero pessoas, eu quero prosperar. Sabe por quê, Thalissa? Eu, antes da Kika Fest, não, já existia a Kika Fest, mas lá não tinha um cachorro quente. Eu encerrei vários ciclos. Eu tomava remédio para depressão, ansiedade, né? Porque tinha uma separação. Sim. Separação sempre é difícil. Pelo máximo que a gente queira sair, né? Tem filho, envolve tantas coisas, né? Envolve parte financeira. É difícil. Então eu decidi encerrar esse ciclo de remédios. Eu disse, eu não tomo mais. Eu vou suplementar outra coisa. Foi difícil, eu me coçava, porque remédio de ansiedade, quando a gente para de tomar, a gente sente vários efeitos colaterais. E eu ficava muito preocupada se eu ia conseguir, mas eu dizia, eu vou conseguir. E eu consegui. Eu comecei a melhorar minha vida espiritual e para a igreja também. Assim, eu não sabia por quê, mas eu vou já te contar. E algumas amizades se afastaram de mim. Eram amizades que eu achava que era importante, né? Também ciclos de vendas que não davam certo, que eu queria criar, tinha criado outras logomarcas assim que não dava certo, porque ali não era que Deus não estava ali, mas eu ainda não tinha clamado. Eu estava semeando de uma forma seca. Eu não estava, sabe, pedindo a orientação de Deus. Eu ainda não tinha me ajoelhado e pedido para Deus. Estava na minha cara, né, isso. Então, relacionamentos também foram encerrados, não porque as pessoas eram ruins, é porque precisavam ser encerrados para que eu desse andamento. Quando eu pensei, caramba, agora eu estou bem. Nossa, eu estou muito bem agora. Da questão da música também, eu vou cantar. Eu não levava mais a sério, assim. A sério que eu digo não trabalhava mais com música, né? Estava cantando, né? Eu digo, eu estou bem. Não estava bem, Thalissa. Veio o diagnóstico de câncer. E eu fiquei arrasada, né, por alguns dias. Não me desesperei, graças a Deus, porque eu já estava bem equilibrada com todos esses ciclos encerrados que me atrapalhavam, né? E eu consegui me focar e entender
o que Deus tinha feito para mim. Que tudo que eu havia projetado era Deus agindo para um eu inesperado, que é a música que eu fiz agora, que tem essa parte. E eu pedi o norte, porque quem tem Deus não precisa de sorte. Está na música também. Só que ainda estou terminando essa Sim. música. Então, eu pedi a Deus e Deus me respondeu. E eu pedi por pessoas, porque a gente não quer depender de pessoas, mas são pessoas Sim. que estão... É o próximo. Amor ao próximo, amor a si mesmo. É sobre isso, tu tá entendendo? Então, eu consegui... As pessoas dizem assim, tu é forte, tal. Eu consegui ser resiliente. Eu digo, não, eu não sou forte. Todos nós temos essa capacidade dessa resiliência com Deus. Temos, Realmente. porque Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o Deus do ouro e da prata. E aí, você acha que dinheiro não tem a ver com Deus? Tem. Porque não é o dinheiro que usa você, é você que usa dinheiro. Então, quando nós se trata de prosperidade, não se trata só de dinheiro, é prosperidade e saúde, de muitas coisas. Então, depois desse diagnóstico, eu percebi que eu tinha encerrado esses ciclos e Deus me preparando, eu comecei a pensar melhor, aceitar e me cuidar. E hoje eu me cuido muito bem, de cabeça erguida, né? Eu sou mãe de 2 filhos, né? Eu moro com a minha mãe. Eu tenho minhas limitações, eu não venho de uma família empreendedora, né? Não. Que isso às vezes dificulta pra caramba. Mas mesmo assim, Deus tem transformado o coração da minha mãe. Graças a Da Deus minha por mãe, isso. do meu pai, do meu filho. Meu filho ontem, ele fala assim, ele estava com o celular, ele passou assim umas camisetas e, mãe, eu preciso vender bolo de pote, porque eu preciso comprar umas camisas dessas e uns hidrocores. Aí Olha eu aí, ó. disse, então tá bom. Então eu vou ver esses bolos de pote. Nem que eu tenha que pegar para ele revender, assim, porque eu Sim, quero apoiá-lo, entendeu? Porque é muito importante. exatamente. É Incentivar, né? isso. Realmente, em questão, assim, puxando, né, a questão do teu diagnóstico que tu falou, eu tiro até por muitas pessoas, né? As pessoas no hoje, até mesmo algum problema ou em questão mesmo de saúde, né? Tudo elas já culpam Deus, não conseguem ver o lado bom, mesmo estando numa situação bem pior. Eu sei que aquele momento que a gente recebe a notícia, né? A É gente já pensa difícil. nos nossos filhos, quando a gente é mãe, já pensa como eles vão ficar, né? A gente se pergunta o porquê e a gente Isso, quer ver como se fosse um castigo, mas não é um castigo, mana. exatamente, Não é. exatamente. Não é um castigo, é a vida da gente. É a vida da gente se cumprindo. São os nossos antepassados. Olha, a minha avó, ela teve câncer. Sim. No tempo de vovó, quimioterapia, vovó foi-se embora, nem fez. Porque ela já estava velha. Quimioterapia não era que nem antes, Sim. que tinha todos esses preparativos. Ela disse, meus filhos, eu não vou tomar essa quimioterapia, eu vou me embora. Sabe quantos anos vovó ainda viveu? Velha, já idosa? Mais quase 20 anos. Se vovó Depois, naquele né? tempo tivesse feito quimioterapia, ela tinha até morrido. Eu estou falando naquele tempo, eu não estou falando Sim, no tempo de hoje, né? Então, a minha avó já é um antepassado meu. Então, provavelmente na genética eu já tinha. A ansiedade, depressão, mal alimentação, certos vícios, eles trazem isso para a nossa célula. E isso fica de alerta. Porque eu não tenho um parente que tem. Mana, olha, é que nem eu falo. Tem muitas mulheres desenvolvendo câncer de mama e nem nem sabem. sabe, Por isso que realmente. eu me sinto na obrigação. E às vezes eu quero passar assim de uma forma, às vezes eu não sei nem se eu consigo, entendeu? Eu tenho tanta vontade de alertar, entendeu? Porque eu sei o que eu passei, né? E que eu passo, não é fácil fazer um tratamento de Sim. quimioterapia. Não bastasse a quimioterapia, não bastasse o diagnóstico, vem os efeitos colaterais, que são dolorosos, mexe com a sua cabeça, com o seu corpo. Você perde o cabelo. Aí as pessoas dizem assim, cabelo é o de menos. Olha só, realmente, cabelo é o de menos relacionado comparado com a doença, Isso, né? realmente. Comparado com a doença, o cabelo é de menos. Mas assim, quando você fala para uma pessoa que perdeu o cabelo, é como se você estivesse invalidando Exatamente. esse efeito colateral. Eu sei porque eu senti isso. Cabelo de menos, eu queria ter pelo menos, eu já estou com diagnóstico, eu queria pelo menos ter um cabelinho para me pentear, entendeu? Porque ficar careca não é fácil. A sociedade, para a gente estar com a sociedade é difícil, entendeu? As pessoas às vezes
Parece incrível, mas acontece. As pessoas têm preconceito, porque perde segurança, a gente fica com um semblante diferente. Parece assim que, não, é tua impressão. Não é. Porque eu conversei com várias pessoas. Realmente. Eu quis dizer assim, não, porque eu estou com a autoestima baixa. Mas existe isso. Então, a gente passa por tudo isso. Até a sociedade a gente tem que enfrentar. As outras mulheres, algumas, não veem a gente como exemplo. E eu quero ser vista como exemplo. Né? Eu quero ser vista como exemplo de superação, de que estou enfrentando essa situação de cabeça erguida. E eu tenho saúde. Eu estou dodói, mas eu me sinto saudável ainda. E eu quero dizer para todas, né? Todas vocês, mulheres, nós que temos seios, né? Mulheres, sobre câncer de mama, que nós possamos nos alertar, porque assim, é um privilégio. Eu não sei se vocês acham que é um privilégio, mas eu alerto para vocês que, se fosse para mim antes, seria um privilégio ouvir um debate desse, uma pronunciação desse sobre câncer de mama, porque nesse século que estamos vivendo, está tendo muito câncer de mama. Não só de mama, mas assim, como é meu diagnóstico, eu venho a falar sobre isso. Então, se alertem, entendeu? Vão no seu médico, porque é sobre sua saúde. Você tem família, você tem filhos, entendeu? Às vezes você não tem nada, aí às vezes você pensa até que tem. Eu já vi mulheres que, porque eu tenho um nódulozinho aqui, eu tô com medo de ir no hospital, entendeu? Às vezes não é nadinha e a mulher fica morrendo pensando que é alguma coisa. Já cria Eu digo, na cabeça. moça, vai logo lá ver que não é nem nada. E se Deus o livre for, tu tá indo com um diagnóstico inicial. Realmente. Isso diminui consideravelmente as quimioterapias, entendeu? As chances de cura aumentam. E aí, que maravilha. Nem todo mundo que chega lá chega assim. Sim. A maioria das mulheres, elas chegam com nódulo maior que 2 centímetros. E aí já é mais tratamento e muitas outras coisas. Então eu peço a todas vocês que estão me ouvindo que se cuidem, que se alertem, entendeu? Porque se trata da nossa saúde. E nós, hoje em dia, somos empreendedoras, somos trabalhadoras e precisamos sustentar a nossa família. Okay? Realmente, Kika. Essa questão que tu falou, né, da gente auto se cuidar, né, ir no médico. Eu vou até contar uma história aqui rapidinho sobre a minha própria vida. Que eu tenho muito medo de hospital, de médico, né? E a mulher tem que estar se cuidando, de 6 em 6 meses tem que estar, né? E devido à minha correria que era, até hoje, né? As pessoas que conversam comigo, mulher, como é que tu consegue? Porque é muita correria mesmo. Mas aí eu tava sentindo já dor quase durante uns 6 meses. Uma dor no meu útero. E eu com medo de ir no médico. Meu marido sempre falava, vai no médico ver isso. E era uma coisa que eu sabia que tinha algo, mas ao mesmo tempo é aquilo que tu falou, né? A gente fica com medo de ir, sendo que se tiver vai ter que tirar, né? De qualquer forma. E se não for, vai piorar. E quando for lá, né? Que já tiver algo mais grave, né? Mas graças a Deus eu descobri, foi um cisto, né? Mas graças a Deus comecei a tomar remédio, eu tô em tratamento, né? Mas é algo assim que eu fiquei até em alerta para mim mesmo. E desde então eu comecei a falar também com as pessoas, com as meninas novas, né? Porque tem muitas meninas novas que não gostam de ir no ginecologista. Realmente, tem medo, entendeu? E tem situações que a gente tem que se cuidar mesmo, porque a gente é mulher. Se a gente não se propor, né? A gente tem que cuidar, ter responsabilidade, porque é aí que entra Deus. Ai, foi um castigo. Meu Deus, a nossa vida é livre-arbítrio. Exatamente. São escolhas, são caminhos. Então, foi Deus? Não é. Não é. Olha, tudo que vem pra gente, a gente pode fazer ficar melhor. Seja uma doença, a gente pode se transformar num ser muito melhor. Né? Realmente. E tudo isso, todo esse diagnóstico, toda essa minha prosperidade, a Kika Fest, assim, eu tenho vivido assim, quando eu falo da Kika Fest, eu estou falando do diagnóstico também, porque Sim. tem tudo a ver, né? Está sendo uma experiência maravilhosa. Eu estou amando muito empreender, eu estou empreendendo da melhor forma como eu nunca empreendi. Eu já tive outros negócios de gráfica, eu já evoluí, tive que parar, mas dessa vez eu disse, não, isso aqui ele vai longe. Tá dentro, que nem eu falo, tá dentro de mim, mas eu estou desenvolvendo da melhor forma, porque eu estou com as pessoas certas, mandadas por Deus, eu estou ouvindo a orientação de Deus. Porque isso agora? Por causa do diagnóstico também. Me ajudou. Sim. Eu não vou dizer que não. Eu não estou romantizando nada, Sim. eu estou falando a verdade. Eu tenho uma visão diferente agora.
Entendeu? Realmente. Eu tenho uma visão, foi Deus que me deu. A doença, ela trouxe isso também. A doença trouxe coisas assim que desenvolveram em mim, entendeu? São coisas boas, são coisas Sim. boas. O diagnóstico é ruim, a gente tem que enfrentar. Tem muitas pessoas doentes, né? Tem muitas pessoas passando, cada um está passando um problema e eu não estou comparando. Foi que nem eu falei lá da menina, ela me ligou e disse assim, que eu estou doente, assim, sabe? Ela queria uma palavra de conforto e eu dei, né? Ela disse, Kika, eu tô doente, eu tô com dengue. Aí eu pensei, mas não falei para ela, assim, poxa, cara, quem dera que eu tivesse com uma dengue e não um diagnóstico de câncer, né? Realmente. Mas depois foi que nem eu falei lá. Eu rapidamente pensei, digo, meu Deus, graças a Deus eu fui diagnosticada a tempo, porque muitos não têm nem como se tratar. Me perdoe por isso, entendeu? Isso mesmo. E cada um, não comparando a doença de cada Sim. um, assim, mas cada um está vivendo a sua vida e a gente tem que procurar o melhor para si, né? E de empreendimento também, sobre empreender, assim, é coisa de Deus. Eu acho que está escrito. Eu acho, não, eu tenho certeza que tem muito a ver com a palavra de Deus, empreender, que é semear, né? Porque nem todo mundo tem essa capacidade. Quer dizer, na verdade, todos nós temos, né? Mas se tratam de dons também. Sim. De fazer do mínimo, do pouco, trabalho de formiguinha e chegar e formar uma empresa. Porque uma coisa é você ter um dinheiro e chegar e investir. Ah, tá aqui, o dinheiro eu vou investir. Outra coisa é o trabalho que eu ainda estou fazendo. Sim. E eu estou amando isso. Tá. Realmente. E em questão da tua fé, né? Que eu acho muito bonito, por sinal, que por mais que tu esteja passando por essa situação, que com certeza no agora tu tá muito melhor do que tu já esteve, né, na tua caminhada, mas ainda assim, tu é o tempo todo alegre, e eu tenho certeza, em questão da tua fé, que alimentou e ela aumentou, né, Com certeza. devido a isso, porque eu digo assim, sem fé é impossível a gente agradar a Deus, sem fé é impossível a gente conseguir as coisas, né? E do jeito que tu tá levando a tua vida, eu tenho certeza que Deus, ele tem mais coisas ainda para fazer, que tudo acontece como Deus ele quer na nossa vida, sabe? A gente tem que ter cuidado com o que a gente planta, né, como tu falou, né? Questão da plantação, porque a gente colhe, né, frutos, né? E eu tenho certeza que tudo que tu tá passando, Deus ele vai te recompensar mais lá na frente. E é como tu falou, sempre tem um lado bom, né? Porque aí surgiu a questão dos cachorro-quentes, que faz maior sucesso mesmo, né? Eu pude ver em 2 eventos já. No outro lá, todo mundo sabia quem era a Kika na internet, menos pessoalmente, né? Algumas pessoas não te conheciam, eu também te conheci nesse domingo, né? E foi um prazer te conhecer, viu? E eu amei a tua energia. Eu fiquei assim, quando eu cheguei em casa, eu fiquei assim pensando, passei a noite, o resto da noite toda pensando. Eu digo, Senhor, como tu és bons, né? Amém, mesmo Senhor. em todo tempo, a gente tendo problema, a gente olha pro outro também, né? Porque às vezes a gente só quer se olhar o tempo todo, né? Ah, o nosso problema é reclamar, murmurar. E sobre Deus, por que não a gente não agradecer? Porque a gente está vivo. Tem tanta gente que está doente numa cama, né? E a gente está com vida ainda, está de pé, está caminhando. Então é sempre ver o lado bom das coisas em Deus, né? Na nossa direção, na nossa vida, tá? E eu quero te agradecer por esse bate-papo aqui, por esse episódio maravilhoso, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres também, sabe? Amém. Aí no médico, e volto novamente a falar. Sim, elas vão, mulheres vão no médico, se estão sentindo uma dor no peito, uma dor na barriga, onde for, procurem. Só para revisar mesmo, desencargo de consciência, entendeu? Tá indo no mastologista, verificando, às vezes no banho, né? Só para fazer análise, porque somos mulheres, né? E temos que verificar mesmo se está tudo certo com a gente, né? Ou é uma questão de prevenção, isso, né? Antes que aconteça no caso, realmente. Isso. E Kika, muito obrigada, viu? Eu agradeço que Deus te abençoe também. Muito. Eu ainda vou ouvir falar muito de ti, muito mesmo, tenho certeza disso. Teus cachorro-quentes. Vamos crescer juntos. Já é um sucesso, tá? Precisar, pode contar comigo sempre, viu? Pode contar comigo também, tá? Muito obrigada. Eu também agradeço. Gente, me visitem lá na Kika Fest. A gente atende de várias formas. É retirada, tem um local de comer, tem delivery e tem iFood também, tá? Como é que tá lá no vocês têm que comer esse cachorro quente porque ele é irresistível, porque você olha e não resiste, você come. Depois que você come,
ele é inesquecível. É assim que eu gosto de ser tratado. Tem até a música, viu? Inesquecível é o que é inesquecível, mesmo que não queira. Isso, gente. Pronto. Muito obrigado. Amém.